especialmente na Mata Atlântica, obedecesse o Código Florestal. O que você teria ainda seria um mosaico de produção, pedaços de produção e pedaços de floresta. Do ponto de vista ambiental, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista da produção, isso não é o desenho de paisagem ideal. O que você gostaria de ter seria uma área onde você tem mais concentração de paisagem, mas com algumas áreas preservadas para manter a funcionalidade ecológica na área de produção, e grandes áreas intactas, conservadas do outro lado, que podem garantir a funcionalidade dos macroprocessos ecológicos que a gente quer conservar. Então, para você poder fazer isso no nível de bacias e subbacias, e nós na TNC trabalhamos muito nessa área, é um processo complexo, mas geralmente é viável. Então, o que eu gostaria de ver na parte das autoridades e do governo, dos governos estaduais e florestais e do setor privado, é mais atenção para o tipo de coisa que pode chegar a esse tipo de desenho de paisagem. Linha de crédito para produtores que estão tentando chegar à adequação com relação ao código, apoio técnico, porque reflorestamento não é uma coisa simples, né? Você precisa de apoio técnico. São Paulo, no Exalc, tem o maior centro de perícia sobre reflorestamento. Seria interessante ver um papel muito mais ativo na parte das empresas do Estado de tentar aproveitar dessa capacidade, desse conhecimento que existe no Estado e generalizar para outros estados também. Que passa? Alô. De professor para professor. O professor Fábio Haddad pergunta ao professor Roberto Wack. Com o aumento do papel das ONGs na geração de conhecimento e também na disseminação do conhecimento, entre aspas, conhecimento, como vocês percebem o papel das universidades e da academia no debate sobre sustentabilidade? A universidade tem espaço na mesa dos sistemas multi-stakeholders? Fábio, super legal. Acho que a universidade tem um papel fundamental na sistematização desse conhecimento que é gerado pelas ONGs, gerado, como eu falei, de uma forma bastante caótica, sem as amarras metodológicas, o que é muito bom, mas que também gera, por outro lado, uma série de dificuldades no próprio tratamento das informações. Então, acho que a universidade tem, sem dúvida nenhuma, um papel fundamental na sistematização. Na participação dos fóruns multi-stakeholders, eu acho que as universidades elas participam, grande parte dos fóruns multi-stakeholders tem câmaras técnicas, elas entram certamente como um elemento fundamental para a definição dos estándares a partir de um conhecimento sistematizado, dando um balanceamento melhor nas questões ideológicas, nas questões da militância, das questões das campanhas das ONGs. Então, tem sido, sim, as universidades têm sido extremamente importantes na busca de um certo equilíbrio entre os agentes que normalmente são envolvidos, sociais, ambientais e econômicos. Então, esse papel que muitas vezes de um papel de um agente independente, cuja única responsabilidade é com a verdade científica, é muito importante para que esses fóruns consigam caminhar para uma modelagem mais realista, vamos dizer assim, sob o ponto de vista científico, sob o ponto de vista técnico. Obrigado, Roberto. O Rodrigo Lima pergunta a Fábio Feldman. O governo brasileiro parece focar o desmatamento como o único grande problema do Brasil diante da necessidade de mitigar GHGs. A estratégia de se criar sistemas de comércio de emissões não seria um target importante para o Brasil num cenário de médio e longo prazo? Olha, eu quero dizer que, de fato,
Quer dizer, a discussão no Brasil está muito concentrada na mudança de uso do solo, em função do inventário brasileiro, que demonstra que alguma coisa em torno de 75% de emissões equivalentes a dióxido de carbono são do desmatamento. Agora, eu, pessoalmente, acho que o Brasil teria que avançar. Estou vendo o professor Serra aqui, quer dizer, que é do SENA, que foi do SENA. Quer dizer, eu acho que um dos equívocos que está havendo em relação ao tema do aquecimento global, muitas vezes culturalmente no Brasil, é uma noção de que esse é um tema para mais tarde, que o Brasil não tem que ter boas políticas públicas em relação ao tema do aquecimento global. A cidade de São Paulo está prestes a aprovar uma política municipal, o governo do Estado encaminhou uma política estadual, há na Câmara dos Deputados projetos de política nacional de clima, e eu acho que eles são importantes, porque, para mim, é inevitável que o Brasil tenha que fazer a sua parte em relação a isso. Quer dizer, o Brasil terá que reduzir as suas emissões, quer dizer, a emissão mais importante de redução é em relação ao desmatamento, mas aí nós teremos que ter metas. Eu defendo metas para o Brasil, óbvio que diante de uma negociação internacional. E os instrumentos de flexibilização, na minha opinião, são fundamentais. Quer dizer, eu acho que o protocolo de Kyoto, ele previu o que chama instrumentos de flexibilização, e eu acho que nós temos que aprender com as experiências internacionais. Quer dizer, não sei exatamente se seria o caso de você ter comércio de emissões no Brasil nesse momento, mas eu, pessoalmente, acho que o Brasil, como todos os países, terão que se engajar nisso, e nós temos que aprender com as experiências de fora do Brasil. Inclusive, um dos elementos importantes nas políticas, tanto a política estadual como municipal, é um registro público de emissões para permitir aquelas empresas que estão reduzindo voluntárias suas emissões de não virem a ser punidas no futuro pelo fato de que a redução de emissões não é registrada. Então, eu quero responder que eu acho que tem que ter política pública sobre isso, defendo o marco regulatório e acho que, eventualmente, o comércio de emissões pode ser, não apenas em termos de Brasil, mas até, eventualmente, no Mercosul, um instrumento importante de implantação de política de combate ao aquecimento global. O professor David vai ler e traduzir uma pergunta e respondê-la. Bom, tem uma pergunta em inglês que eu vou traduzir diretamente para o português. Eu acho que direcionado a mim, mas o Fábio também pode responder. As restrições aumentadas em cima da agricultura terão certamente um impacto no fornecimento global de alimentos, considerando a oposição para a expansão de área agrícola e também restrições em cima de tecnologias como os transgênicas. Em que ponto o debate ambiental será ultrapassado por um debate sobre segurança alimentar e quais as concessões que o lado ambiental pode fazer para garantir o fornecimento global de alimentos? Bom, eu diria que, respondendo rapidamente, primeiro, eu acho que os países onde vai haver realmente demanda muito aumentada para alimentos são Índia e China, especialmente, onde o fator dos transgênicos realmente não tem tanta importância. Eu acho que, se você olhar no nível global, existem muitos países que têm potencial, não somente o Brasil, que tem potencial de expandir a área agrícola em cima de áreas já biologicamente degradadas. A gente poderia citar especialmente os países da ex-União Soviética, onde a decadência econômica durante os últimos anos resultou no abandono de áreas bastante significativas que poderiam ser retomadas para a produção. Então, para mim, eu acho que a questão eu não vejo uma situação em que os debates ambientais serão ultrapassados ou substituídos por um debate sobre segurança alimentar. Agora, Fábio, eu acho que tem, de fato, muito mais informação do que eu para responder a essa pergunta. Olha, eu queria dizer o seguinte, eu acho que o acordo possível, o grande pacto nacional possível seria conter a expansão de fronteira agrícola sobre ecossistemas naturais e aumentar a produtividade nas áreas já degradadas.
Quer dizer, acho que o Brasil não precisa expandir a sua fronteira agrícola sobre biomas importantes que têm grande diversidade biológica, e nós podemos, inclusive, ter políticas públicas em que se incorpora a dimensão tecnológica nas áreas já degradadas. Eu defendo claramente isso, quero dizer que defendo o Código Florestal, acho que não tem cabimento, quero fazer essa afirmação com clareza, quer dizer, no momento, no início do século XXI, achar que nós vamos resolver o problema da agricultura brasileira abrindo mão de uma legislação ambiental, que é importante, eu acho que é um equívoco. Eu acho que nós temos que trabalhar por bioma, já defendo isso, tenho conversado com o Chico há muito tempo, quer dizer, até fazer uma observação para as pessoas aqui. Se nós abrirmos mão do Código Florestal, com exceção da Mata Atlântica, que tem uma lei específica, todos os biomas brasileiros estão protegidos do ponto de vista legal. Quer dizer, óbvio que uma norma única para o país apresenta problemas, mas, por outro lado, se nós abrirmos mão do Código Florestal, Cerrado, Pantanal, Caatinga, todos os outros biomas estão desprotegidos. Então, acho que o pacto e a premissa básica é, de fato, vamos, na verdade, discutir essa questão com serenidade, vamos, e como disse o David, vamos melhorar a ocupação dessas áreas, vamos aumentar a produtividade dessas áreas e vamos, na verdade, ter um compromisso ético da sociedade brasileira em relação a esses biomas importantes que são detentores de grande diversidade biológica. Eu acho que isso é importante. Há um falso diálogo no Brasil, há um debate que as restrições ambientais podem comprometer a agricultura brasileira. Talvez o Chico pudesse comentar. Isso não é verdade. Quer dizer, isso faz parte de uma discussão, na minha opinião, muito rasa, e eu acho que é momento da sociedade brasileira discutir isso. Quer dizer, nós temos que ter responsabilidade em relação aos biomas brasileiros com bom grau de conservação e temos temos massa crítica para investir e para aumentar a produtividade naquelas áreas já degradadas. Nós estamos finalizando o nosso debate, porque o Summit terá um outro momento importante logo. Há uma pergunta da Krista Taimius, se consigo traduzir, que o professor Robert responderá. Não, a pergunta é se o Brasil enfrenta um conflito de preservação de ecossistemas face às recentes descobertas relacionadas a petróleo. Eu acho o seguinte, acho que a gente tem, eu não vejo conflito, o que eu vejo é falta de apresentação de um modelo de desenvolvimento do país que incorpore as oportunidades do New Green Deal. Quer dizer, o mundo está definindo um novo padrão de produção. O Brasil talvez seja um dos pouquíssimos países que tem a oportunidade de ter uma matriz energética limpíssima, que tem a oportunidade de contar com uma matéria-prima importante quanto o óleo e que também tem a oportunidade de continuar a conviver com um ambiente extremamente preservado no que se refere aos ecossistemas. Essas oportunidades todas que o Brasil tem, no meu entender, não são conflitantes entre si, pelo contrário, elas poderiam compor um desenho de país com uma matriz de desenvolvimento extremamente interessante. Infelizmente, não é isso que a gente tem visto no debate sobre o desenvolvimento do país. A gente tem visto um debate, no meu entender, muito mais voltado para o paradigma do século passado e muito menos voltado para o que a gente espera para o planeta no futuro. Obrigado, professor. Algumas perguntas que não foram destacadas por mim, grande parte delas, 7 ou 8, versam sobre as alterações do Código Florestal que foram, por 2 ou 3 vezes, de alguma forma respondidas pelas respostas dos nossos conferencistas. Eu quero agradecer a todos, especialmente ao Fábio Feldman, ao Roberto Vac e ao David Cleary pela sua participação.